imagem. Muito bem, então eu vou começar e depois peço ao Filipe para tirar a imagem quando começarmos. Portanto, muito boa tarde a todos. Este é o momento final do nosso grupo de partilha este ano. Como é habitual, costumamos fazer nesta altura do ano uma sessão de leitura de poemas. De facto, a ideia é celebrarmos em conjunto aquilo que é uma época absolutamente fantástica, que é o Natal. O ano passado fizemos uma coisa diferente, que foi várias pessoas leram um conto de Natal, portanto, houve uma espécie de sequência de leitura de conto de Natal. No verão fizemos uma leitura só mulheres, portanto, foi uma coisa diferente, poemas de verão, e agora vamos ter uma leitura de poemas de Natal, portanto, vamos ter homens, mulheres, vai ser uma coisa relativamente variada. Portanto, a ideia era irmos fazendo em sequência, portanto, eu tenho aqui as pessoas escalonadas e, portanto, tu toma a liberdade de ir chamando as pessoas. Há algumas que vão ter que sair mais cedo, portanto, sabemos que estamos numa época difícil e, portanto, eu vou ter a liberdade de ir chamando as pessoas. Só pedia que identificassem o poema e já agora fizessem uma pequena nota sobre o porquê da escolha do poema também. Acho que é sempre simpático essa nota. Muito bem. Filipe, então pode tirar a imagem e vamos começando dentro daquilo que é o escalonamento que eu tenho aqui. E pedia à Daniela Langado, a Daniela faz parte do grupo, é uma ilustre brasileira que vive em Portugal há muitos anos, vai ter que ser um pouquinho mais cedo, não é, Daniela? Mas a Daniela vai-nos ler um poema, penso que de um autor brasileiro, não é? Ou não? É verdade, é verdade. Muito Chama, antes de mais, Jaime, agradeço muito por esse convite, é sempre muito divertido, gentil participar desse grupo e você tem feito um trabalho brilhante ao longo desse ano. De conseguir manter o grupo junto, em alguns momentos online, offline, e, portanto, é um prazer aqui juntar-me hoje ao grupo. Pronto, o poema é de Braulio Bessa, e eu tocou muito quando eu, hoje pela manhã, passei a procura aqui do poema correto, e disse, não, essa é uma mensagem para nós carregarmos aqui para o ano. Então, passo a ler. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ó balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente. Ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que os nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente da crença, da fé, da religião, pratique o bem e sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir, aconselhe quem parou que ainda dá para seguir e para aquele que errou que dá tempo para corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio um clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro, que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. É isso. Muito bem, Daniel. Excelente, sim, senhora. Passamos agora ao Rui Matinho. Obrigada. Muito obrigado. Ora, boa tarde de novo a todos e ao Jaime em particular, um agradecimento por esta partilha que temos tido e esta congregação de todos nós, que eu acho que é fantástica e que realmente tem que ter um motor, que é o Jaime, porque senão nós começamos a dispersar-nos, a não vir, a não participar, e isso não sucedeu porque exatamente há aqui alguém que nos expedita e nos lembra todas as semanas. Boas festas a todos. Eu gosto de dizer poesia e gosto de representar. Eu tenho, de um período de estudante universitário no Calhas, eu fiz durante 2 anos também locução e colaboração na Rádio Universidade, que pertencia à emissora nacional, e, portanto, estou habituado exatamente um bocadinho a estes convívios e gosto. Por outro lado, também anima isso com os meus filhos, hoje com os meus 6 netos, e todos os natais há alguém que representa, há uma peça, há quem cante, há quem toque, e, portanto, temos sempre muita animação antes de chegar à hora da consoada e da missa do galo. Eu escolhi um poema muito simples, que é do meu tempo de liceu, e que eu gostava muito e que é, ao mesmo tempo, um lado relativamente mais engraçado, mais cómico,
do Fernando Pessoa que nós conhecemos de outras maneiras. O poema chama-se Chove é Dia de Natal. Chove é dia de Natal, lá para o norte é melhor. Há a neve que faz mole e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente porque é dia de o ficar. Chove do Natal presente, antes isso que nevar. Pois apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arrefece, tenho frio e Natal não. Deixo sentir a quem quadra e o Natal a quem o fez. Pois se escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés. Obrigado, boas festas a todos. Muito obrigado, Rui. Nós temos aqui duas pessoas que também vão ter que ser mais cedo. Portanto, uma é o Francisco Banha, a quem eu passo já de imediato, e agradeço por ter estado hoje connosco. O Francisco é um empreendedor e um homem também das economias. Francisco, muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria também começar por agradecer ao amável convite que o nosso amigo e grande empreendedor Jaime Quezado fez para também dar o meu contributo nesta motivadora e inspiradora iniciativa que espero que continue por muitos e muitos anos. Para este momento recorri a José Jorge Letria, que, como todos nós sabemos, é um dos nomes incontornáveis da poesia portuguesa. Ele tem vários poemas escritos sobre a época natalícia, mas para este momento em particular, e para muitos de nós já na qualidade de avós, de pais, de cidadãos acima de tudo, penso que este poema sobre a magia do Natal na escola tem uma particular importância. Porque de facto é na escola esse lugar onde se cresce, onde se aprende o sentido das coisas, entre elas o sentido do próprio Natal. O espírito natalício invade todo o lado e, em particular, as salas de aula. No meu caso em particular, como alguns de vós sabem, nos últimos anos, e a escola também me diz muito, como a todos nós, tenho tido o privilégio de poder interagir com professores, alunos, nesta missão de cidadania que é levar os valores do empreendedorismo à escolaridade obrigatória. E também por isso entendi que recorrer à magia do Natal na escola poderia ser interessante para todos nós. Então, o Natal da escola. O Natal vai à escola com roupas de fantasia. Num bolso leva os sonhos e no outro a poesia. O Natal pousa nos livros, no quadro e nas carteiras e deixa um pó de estrelas no fundo das algibeiras. E até o telemóvel, que na aula não deve entrar, quando toca de repente, é o Natal que vem lembrar. O Natal entra na escola, na mochila e nos cadernos, e segreda ao ouvido os votos que são eternos. O Natal é o recreio que a campainha anuncia. Todos celebram contentes o sentido desse dia. Há quem lhe chame magia e quem não lhe chame nada. E este ano dão-nos livros com uma história ilustrada. Esta história foi contada de geração em geração. E hoje quem a conta são os meninos que ali estão. Bom Natal a todos. Muito bem, Francisco. Sim, uma senhor. boa quadra natalícia, muita saúde, paz e alegria. São os meus Muito votos. obrigado, Francisco. Cai, muita força para ti e continua. Para todos. Muito obrigado. Passo agora à Sofia Hoffmann, que é uma ilustre membro do grupo. Ela também canta e tem feito até vários espetáculos. Sofia, não sei se vais cantar, se vais ler o poema, mas agora seria a tua vez, por favor. Sofia, não sei se está a ouvir. Penso que não, Jaime. Ela está aqui, mas penso que não está a ouvir. Muito bem. Passamos para a Sofia Hoffmann mais tarde. Muito bem. O João Tocha também está aqui. Estou aqui, Muito bem, Sofia. Jaime. Sim, senhor. Desculpa, Muito bem. desculpa. Muito bem. Não estamos a ver, porque penso que está de carro, não é? Estou sim, peço imensa desculpa. Muito bem. Aliás, estou aqui rapidamente num semáforo, mas não peço desculpa Muito por bem. estar a conduzir, mas não queria deixar de... Vais ler ou vais cantar, Sofia? É uma boa pergunta. Cantar tem que ser à capela, sem a guitarra. Pode ser que corra bem. Jaime, queria só agradecer-te por este convite, por este momento que eu acho que é tão importante para todos nós, que é sentirmos o Natal de outra forma, é pararmos para sentir, e nada mais bonito do que ser através da poesia. Por isso, e respondendo ao teu convite,
eu trago-vos com muita humildade e muito carinho um tema que eu escrevi em 2019 e que musiquei, e que se chama Carta ao Pai Natal. Fala sobre um presente muito especial, que eu não menciono no tema, mas o que é que eu faço? Leio ou canto? Não, Leio Sofia, não, fica a teu cargo, tanto faz. Então vá. Conseguem ouvir-me bem? Muito Conseguem bem, ouvir-me muito bem. Sim, sim. Ok, boa. Então vamos lá. Querido Pai Natal, que só existes para crianças, estou a pensar em escrever-te, ainda não perdi a esperança. Gostaria de saber se me podes ajudar, um presente especial com o qual ando a sonhar. Uma espécie de presente difícil de encontrar, mas que não me sai da mente, insiste em ficar. Um presente bem diferente, para mim o ideal. E lembrei-me de pedir-te nesta altura do Natal. Tem 4 letras e é grande, grande como o céu azul. Traz borboletas e estrelas e o calor de um vento sul. Nem sempre o vemos, nem sempre o temos fechado na nossa mão. Traz sorrisos, brilhos no olhar e aquece o coração. Querido Pai Natal, estou certa de que o vais encontrar. Querido Pai Natal, será que me estás a escutar? Querido Pai Natal, mal posso esperar. Querido Pai Natal. Muito bem, E Sofia, sim, desejo a senhor. todos muito, Muito bem, muito parabéns, amor. sim, senhor. Foi uma belíssima interpretação, sim, senhor. Muito bem. E muito obrigado, está Muito bem? obrigada. Um santo Continuação Natal a de boas todos. festas. Um grande Sim, senhor. beijinho. Muito Obrigada. obrigado Obrigada, pela João. mobilidade. Passamos ao nosso Obrigada. amigo João Tocha, que está no Alentejo, e sei que tem que se deslocar para Lisboa. Portanto, João. Tá, um abraço para todos, um bom Natal, um bom ano. E só este Jaime é que me põe aqui a fazer uma coisa para a qual eu não sou talhado nem temporado. Bom, eu escolhi um poema, não sei se um bocado provocatório, mas do Rómulo de Carvalho, do António Gedeão, que é o Dia de Natal. Hoje é dia de ser bom, é dia de passar a mão pelo rosto das crianças, de falar e de ouvir com mavioso tom, de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças. É dia de pensar nos outros, coitadinhos, nos que padecem, de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua miséria, de perdoar aos nossos inimigos, mesmo aos que não merecem, de meditar sobre a nossa existência tão efêmera e tão séria. Comove tanta fraternidade universal. É só abrir o rádio e logo um coro de anjos, como se de anjos fosse, numa toada doce de violas e banjos, entoa gravemente um hino ao Criador. E mal se extinguem os clamores plangentes, a voz do locutor anuncia o melhor dos detergentes. De novo, a melopeia inunda a terra e o céu, e as vozes crescem num fervor patético. Vossa Excelência verificou a hora exata em que o menino Jesus nasceu? Não seja estúpido, compre imediatamente um relógio de pulso antimagnético. Torna-se difícil caminhar nas preciosas ruas. Toda a gente acotovela, se multiplica em gestos esfuziantes. Todos participam nas alegrias dos outros como se fossem suas e fazem adeus enluvados aos bons amigos que passam mais distante. Nas lojas,
na luxúria das montras e dos escaparates, com subtis requintes de bom gosto e de engenhosa dinâmica, cintilam, sob o intenso fluxo de milhares de quilowatts, as belas coisas inúteis de plástico, de metal, de vidro e de cerâmica. Os olhos acorrem, num alvoroço liquefeito, ao chamamento voluptuoso dos brilhos e das cores. E como se tudo aquilo nos dissesse diretamente respeito, como se o céu olhasse para nós e nos cobrisse de bênçãos e favores. A oratória de Bach embruxa a atmosfera do arruamento. Adivinha-se uma roupagem diáfana a desembrulhar-se no ar. E a gente, mesmo sem querer, entra no estabelecimento e compra. Louvado seja o Senhor, que nunca tinha pensado comprar. Mas a maior felicidade é a da gente pequena, naquela véspera santa. A sua comoção é tanta, 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 que nem dorme serena. Cada menino abre um olhinho, na noite incerta, para ver se a aurora já está desperta. De manhãzinha, salta da cama, corre à cozinha em pijama. Ah, na branda macieza da matutina luz, aguarda-o a surpresa do menino Jesus. Jesus, ó doce Jesus, o mesmo que nasceu na manjedoura, veio pôr no sapatinho do Pedrinho uma metralhadora. Que alegria! Reinou naquela casa em todo o santo dia. O Pedrinho, estrategicamente escondido atrás das portas, fuzilava tudo com devastadoras rajadas e obrigava as criadas a caírem no chão como se fossem mortas. Tá. Já está. E fazia-as erguer para de novo matá-las. Até mesmo a mamã e o sisudo papá fingiam que caíam crivados de balas. Dia de confraternização universal, dia de amor, de paz, de felicidade, de sonhos e venturas. É dia de Natal, paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas. António Gedeão, da Antologia Poética. É um bocado provocatório, mas aqui. Obrigado a todos. Muito bem. E bom Natal também, João. O Pedro Afonso, quer já agora o presente, também ler qualquer coisa? Estão a ouvir? Já? Perfeitamente. Sim. Olha, eu sou rápido, realmente só o Jaime, para nos pôr aqui a ler poemas de Natal que eu nunca pensei muito que bem, então. pudesse vir a fazer. Pronto, mas há aqui um poema que me diz bastante. Não é bem um poema de Natal, mas também pode ser, porque o Natal também é quando nós quisermos ao longo de todo o ano. É do José Fanha, portanto está vivo, não é? E ele tem várias profissões, mas há uma que eu gosto de acompanhar especialmente, que é os poemas para crianças. E ele tem cujo nome é Eu Tenho Duas Professoras, e esse poema tem por trás dois valores fundamentais. O primeiro é a liderança com as crianças e a liderança para o cuidado. E o cuidado penso que é a grande mensagem de Natal que podemos ter nesta altura, e então eu passava a ler. Eu tenho duas professoras. A Dona Adelaide, que ensina muitas coisas e com quem eu e os meninos da minha sala não aprendemos coisa nenhuma. E a Mariazinha, que não ensina coisa nenhuma e com quem nós nos fartamos de aprender coisas. Isto pode parecer esquisito, mas é mesmo assim. A Dona Adelaide ensina-me a saber gramáticas e rios e as voltinhas do aparelho digestivo e coisas dessas. Coisas que vêm nos livros e basta ler e responder às perguntas, e para o mês que vem já não me lembro de nada. A Mariazinha ensina-me a gostar das coisas, de todas elas, as grandes e as pequenas, as importantes e as outras, uma conchinha na praia, um buraco na parede, uma folha de nespreira, o piar de um mocho, coisas que ficam para toda a vida cá dentro do coração. A Mariazinha sabe muitas coisas, daquelas mesmo importantes. Sabe muito bem de que cor é o silêncio. A que é que sabe o pôr do sol? E quantos metros mede um sorriso enorme, que é o sorriso que ela tem? Se calhar, é por isso nunca me hei de esquecer das coisas que ela me ensina. Achei que era um poema de cuidado adequado. Muito bem, Pedro. Fantástico, sim, senhor. Muito bem. Passamos agora à Marisa, que está no Qatar, portanto vamos mudar aqui um bocadinho depois. Marisa, muito obrigado também pela disponibilidade. Ok. Olá a todos, bom Natal, boas festas a todos. E olá outra vez. Olha, eu escolhi aqui um poema de um dos meus poetas favoritos, que me diz muito até, faz-me lembrar a minha adolescência, que é o Eugênio de Andrade. E este poema em particular, que se chama O Último Poema,
faz-me lembrar muitos dos natais que eu passei aqui no Catar sozinha, tal como muitos outros estrangeiros, que passamos sem família, sem ninguém próximo a nós, e acabamos por dar valor às pequenas coisas, acabamos por dar valor aos amigos que temos aqui, aos pequenos gestos que nos fazem, e aprendemos que somos realmente muito ricos, não é? E a valorizar depois também quando passamos o Natal em casa. Felizmente vou ter essa sorte este ano, em quase 12 anos, acho que fui a Portugal só 3 vezes no Natal, não tive a oportunidade de ir muitas vezes, portanto, este poema diz-me bastante. Então, último poema. É Natal, nunca estive tão só. Nem sequer neva como nos versos do Pessoa ou nos bosques da Nova Inglaterra. Deixo os olhos correr entre o fulgor dos cravos e os diospiros ardendo na sombra. Quem assim tem o verão, dentro de casa, não devia queixar-se de estar só. Não devia. E é isso. Muito bem, sim, senhora Marisa. Fantástico, simples, mas direto e muito bem, muitos parabéns. Manuel Cabral, temos aqui Manuel Cabral, que é um homem que gosta muito. Muito obrigado, nós também, e pela disponibilidade e boa viagem para Portugal. Obrigado. Manuel, um homem também que gosta muito das poesias. Manuel, por favor. Olá, Jaime. Bom Natal a todos e um ano 23 fantástico para todos e, sobretudo, um obrigado especial ao Jaime por esta dinâmica e pela persistência e pela alegria que ele põe na dinamização deste grupo e por todos os participantes. Eu falo à vontade porque sou, com certeza, o menos participante ou um dos menos participantes deste grupo, mas, portanto, vou estando atento, vou tentando estar atento. Quando o Jaime me desafiou para isto, eu disse-lhe imediatamente, vou ler um poema do Alexandre O'Neill, porque estava a pensar no grupo, e vou ler esse poema, que é um bocadinho maior. Como é dirigido ao Natal, eu lerei um poema muito pequenino imediatamente a seguir, se me deixar, Jaime. Sim, muito bem. Muito pequeno e que tem a ver com o futuro, com a esperança, até com o dia. Já vão ver o que é que eu quero dizer. Bom, quando eu disse ao Jaime que ia ler o poema do Alexandre O'Neill, estava longe de imaginar que hoje era o dia em que o Alexandre O'Neill faria, salvo erro, 98 anos. Portanto, também estas circunstâncias, eu acho que não há coincidências, mas estas circunstâncias, enfim. Então vou passar a ler. O poema chama-se Guichê 1 e passo a ler. Quando o burocrata trabalha é pior do que quando destrabalha. Antes quer esperar, há quem guichê, que ele discuta toda a bola ou pedal que tem para discutir com os destrabalhadores dos seus colegas. Antes quer esperar pelo meu burocrata do que ter a desilusão de o ver trabalhar para mim mal eu chego. Isso custa-me pés e cotovelos, queimbras e suspiros, repentinos olhos vesgos, projetos de cartas a diretores de vespertinos, mas se o meu burocrata assomasse à copa do papel selado e me convidasse, ato contínuo, a dizer ao que vinha pelo higiafone, da boca não me sairia um pedido, mas um regogo, e eu teria de ceder a vez ao cigarro que me queimasse a nuca. É preciso exercer a paciência e cultivar a doçura no canteiro do rosto, enquanto o burocrata destrabalha. Geralmente, não serve de nada pigarrear ou dizer com voz passadeira, faz-me obséquio. Levantar-se-iam, além do guichê, as sobrancelhas de pelo menos 3 sujeitos. Melhor será começar pelo globo que pende do teto e que é um olho vazado sobrepujando a cena. Melhor será observar como a mosca dos tinteiros nele pousa as patinhas escriturárias. Depois, lição das coisas. Baixar os olhos para o calendário moral e ver quantas cruzes azul ainda faltam para liquidar o mês. A seguir, circunnavegar o olhar para ir enquadrar noutra parede um calendário perpétuo parado um mês atrás. Também aqui há zelo e desmazelo. Também aqui há falta de tempo e sobra de tempo. Por certo, é o mantenedor do calendário em dia o que está a vir para estes lados. Já olhou para mim, sorriu-lhe, passou. Volta ao globo e geografia cega, pergunta aos meus botões, onde será Paris? Mas não é o terráqueo, é um abafador que trago desde a infância e não abafou népia. Romperam-se as algibeiras e não abafou népia. Curvo-me, enfio a cabeça pelo guichê e num assomo comando em voz clara e alta, todos aos seus lugares. Quebrei o encanto. Os burocratas que destrabalhavam correm para mim à uma, trêmulo de prazer, pergunta um deles, é o senhor o meu? Muito bem.
E agora falta a nota da esperança, né? E passa um rapidíssimo, Certo, que é certo. do nosso cardeal José Tolentino de Mendonça, e ambos os Muito poemas bem. estão publicados no meu livro Que Os hoje Poemas está a da Minha Vida, ser, que hoje está a da ser edição homenageado Mondelez. no Porto, né? Ora, exatamente, vai Já muito a passou. propósito, porque é quase um haiku, não sendo, e exatamente ele está a ser hoje homenageado, já recebeu o prémio Ilídio Pinho na Câmara do Porto. O poema chama-se A Cicatriz peço desculpa, A Cicatriz das Tuas Derrotas. Muito bem. A cicatriz das tuas derrotas é o tapete que te leva ao prado onde floresce o jacinto azul. E eu acho que esta simplicidade é uma enorme mensagem de futuro e de esperança, e dita por quem é, faz-nos, fosse por quem fosse, mas sobretudo por quem é, faz-nos refletir. Muito obrigado, Jaime, um abraço a Muito todos. obrigado e Bom continuação Natal, de boas bom ano. festas. Muito obrigado. José Conde Rodrigues. O nosso amigo José Conde Rodrigues foi meu colega há muitos anos na Católica, no curso de Ciência Política. Força. Muito boa tarde a todos. Também um obrigado ao Jaime pelo convite e também pela dinamização deste grupo e pela oportunidade de irmos sempre partilhando não só a informação, mas também partilhando humanidade, que é no fundo aquilo que resulta da partilha. Também é um desafio novo, não costumo ler poemas de Natal. Vou ler um poema de um poeta que gosto muito, um poeta europeu, no verdadeiro sentido, viveu em vários países, nasceu no século XIX, Rainer Maria Rilke, e é um poema extraído do livro das Horas, também conhecido pelo livro da Pobreza e da Morte. Onde está então esse que dos seus bens e do seu tempo soube tirar forças para a sua grande pobreza, para se despir das suas roupas na praça e surgir nu diante das vestes do bispo, o mais íntimo e amante de todos, o que brotou e viveu como um ano novo, o irmão moreno dos teus roxinóis, em quem existiu toda a maravilha, prazer e encanto da terra. Pois ele não era daqueles sempre cansados, que pouco a pouco perdem a alegria. Ia pelos campos, falando às flores, como se fossem irmãos pequenos, e falava de si e de como procurava irradiar alegria à sua volta. E o seu coração luminoso não tinha limites, e sabia acolher as coisas mais humildes. Veio da luz para uma luz mais profunda, e a alegria habitava a sua cela. O sorriso crescia-lhe no rosto, tinha uma infância e uma história, e amadurecia como um tempo de raparigas. Quando ele cantava, o que fora passado e já esquecido, renascia e voltava. Um silêncio nascia nos ninhos e só os corações gritavam nas irmãs que ele tocava como um noivo. Mas o pólen da sua canção, leve, desprendia-se-lhe da boca vermelha e atingia, sonhando as amadas, caindo sobre as corolas abertas e afundando-se lentamente nas flores. E elas recebiam-no, ao imaculado, no seu corpo que era a sua alma, e os seus olhos fechavam-se como rosas, e os cabelos albergavam noites de amor. E acolhiam-no grandes e pequenos. Querubins dirigiam-se a muitos animais, dizendo que as suas fêmeas iam dar fruto. E eram borboletas maravilhosas, pois todas as coisas o reconheciam, fecundadas que foram por ele. Quando ele morreu, leve e sem nome, foi repartido. O seu sêmen correu em riachos, cantou nas árvores e olhou o sereno de entre as flores. Jazia e cantava, e ao chegarem as irmãs choraram o esposo querido. Oh, até quando se ouviu o som da luz? Como não é a sua alegria e juventude pressentida pelos pobres que esperam? Porque não desponta em seus crepúsculos ele, a grande estrela da tarde da pobreza? Dizia-se que aqui estava Jesus Cristo, também há quem diga que estaria Francisco de Assis. E, de facto, Rainer Maria Rilke sempre procurou Deus nas coisas e naquilo que poderia dar o nome às coisas. E eu penso que o Natal é também essa procura, é o renascimento, é a esperança, e é isso que eu desejo também a todos vós. Muito obrigado, o Natal sempre renascido e muita saúde para o novo ano. Muito obrigado. Bem, estamos a andar muito bem, ainda temos aqui algumas pessoas que vão ler, mas está a correr muito bem. Muito obrigado, está bem? Passamos agora à Teresa Moreira, depois temos outras pessoas a seguir. Muito obrigado, Teresa, também pela disponibilidade para partilhar connosco aqui um poema.
Ok, muito obrigada também pelo convite, Jaime, é um prazer estar aqui e também, como todos os outros, agradeço todas estas iniciativas onde eu, pelo menos pessoalmente, tenho aprendido tanto estes últimos tempos com todos. Eu escolhi um poema do T.S. Eliot, O Cultivo das Árvores de Natal, um bocadinho porque nos recorda a importância do encantamento, que é algo que nós também podemos viver muito nesta época, que deveríamos viver sempre, mas pelo menos uma vez por ano, que esse encantamento nos volte, um bocadinho aquele encantamento quando éramos crianças. O cultivo das árvores de Natal. Há diversas atitudes de se acarar o Natal, algumas das quais podemos desconsiderar: a social, a indiferente, a estritamente comercial, a ruidosa. Os bares ficam abertos até à meia-noite. E a pueril, que não é da criança, para quem a vela é uma estrela e o anjo dourado, cujas asas se estendem no topo da árvore, não apenas um enfeite, mas um anjo. A criança extasia-se diante da árvore de Natal. Deixemo-la permanecer no espírito de êxtase da festa, que é tanto um evento inaceitável quanto um pretexto, de modo que o cintilante enlevo, o assombro causado pelas primeiras lembranças de uma árvore de Natal, de modo que as surpresas, o deleite com os novos bens, cada um deles com o seu peculiar e excitante odor, a expectativa do ganso ou do peru assado e o pasmo previsto diante de seu aspecto, de modo que a veneração e o júbilo não se percam na experiência futura, no hábito enfadonho, na fadiga, no tédio. E pronto. Muito bem. Sim, senhor. Feliz Natal para todos. Muito obrigado também por esta oportunidade, está bem? Muito interessante, sim, senhor. Passamos agora ao Humberto, que também nos vai ler aqui um poema, penso que é em francês, não é, Humberto? Do que eu percebi. Como quiser, pode ser em português, pode ser em francês, como achar bem. Tenha que tirar o som, não estamos a ouvir. Ligar o som, bem, agora sim, agora creio que nos estão a ouvir. Muito obrigado, Jaime, por esta oportunidade. Muito gosto. É um gosto revê-los agora neste outro contexto, em que descobrimos novos talentos, além de novos poemas e poetas até. Muito obrigado. Eu realmente vou, não tem nada a ver com o Mundial, mas vou começar em francês, mas depois vou fazer uma versão portuguesa deste poema, que é de Moustaki, um cantor grego que certamente se recordarão de canções de amor ou de canções até revolucionárias. Mas vou começar então. É dedicado a José, uma personagem de presépio que é às vezes um pouco esquecida. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Vê lá o que aconteceu, caro José, por teres tomado a mais bonita de entre as jovens da Galileia, uma tal chamada Maria. Tu podias, caro José, ter escolhido Sara ou Débora, e assim nada sucedia, mas tu preferiste Maria. Podias ter ficado na tua terra, a trabalhar na madeira, em vez de te exilares no Egito para esconder Jesus e Maria. Esperavas talvez de início ter uma grande progenitura e ensinar-lhes o teu ofício, como teu pai te ensinara. Mas tinha mesmo de ser que o teu filho inofensivo trouxesse ideias insólitas que haviam de fazer chorar Maria. Tantas vezes te admiro, José, quem não se admiraria de ti que apenas tinhas sonhado ter uma vida feliz com Maria. Parfois je pense à toi, Joseph, en chantant. Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. Muito bem, Obrigado a todos. Bom Natal a todos. E boas festas. Corra tudo bem, está bem? Muito obrigado. Passamos agora à Manuela Carlos. Portanto, estamos a ir aos poucos. A Manuela também é uma entusiasta destas coisas e das artes. Pois, Olá, Manuela. Jaime. Boa tarde a todos. Muito obrigada uma vez mais por este convite. É um gosto estar aqui. E hoje trago um poema a pensar em todos aqueles que não vão poder ter um Natal feliz. É um poema de amizade, de fraternidade. É um poema que todos conhecemos. É um poema do Ari dos Santos que se chama Quando um Homem Quiser. Tu que dormes à noite na calçada do relento, numa cama de chuva com lençóis feitos de vento,
Tu que tens o Natal de solidão, de sofrimento, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que dormes só o pesadelo do ciúme, numa cama de raiva com lençóis feitos de lume, e sofres do Natal da solidão, sem um queixume, és meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando um homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar. Tu que inventas bonecas e comboios de luar. E mentes ao teu filho por não os poder comprar. És meu amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fonte que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, amigo. És meu irmão. Muito bem, Manel. Obrigada e um Feliz Natal. Muito simbólico. Muito obrigada. Joaquim Silva Rodrigues, um amigo nosso, também que esteve muitos anos em Bruxelas e agora regressou à pátria, né, como se costuma dizer, né? E também gosta muito. O Joaquim chegou a ter um clube de poemas em Bruxelas, né? Onde liam poemas com muita regularidade, não é? Sim, muito boa noite a todos. Boa noite. Antes de me esquecer, os meus votos sinceros de boas festas para todos, bom Natal, bom ano. É verdade que de há 8 anos para cá nós criamos em Bruxelas um grupo que se chama Poemar e que tínhamos por hábito reunir-nos em várias ocasiões em Bruxelas para ler poesia portuguesa. A geração de 86, mais ou menos, regressou quase toda, e agora o Poemar está em Portugal, um bocado repartido entre Setúbal, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, onde eu estou. Mas hoje não vou ler poesias do Poemar, vou ler e vou prestar uma singela homenagem àquela que foi a minha companheira de carteira e de turma, a Ana Luísa Amaral, e que, como sabem, nos deixou este verão com um legado poético impressionante, e em homenagem à Ana Luísa, e porque sei que ela está no céu, este poema vai para o céu. E então o título que ela deu a este poema é Um Céu e Nada Mais. Um céu e nada mais, que só temos um, como neste sistema só um sol, mas luzes a fingir dependuradas em abóbada azul como de teto. E o seu número tal que deslumbrados neram os teus olhos se te as mostrasse. Amor, tão de ribalta azul como de circo, e dança então comigo no trapézio. Poema em alto risco e um levíssimo toque de mistério. Pega nas lantejoulas a fingir, de sóis mal descobertos, e lança agora a âncora maior sobre o meu coração. Que não te assuste o som desse trovão que ainda agora ouviste. Era de Deus a sua voz. Ou mito. Era de um anjo por demais caído. Mas de verdade. Natural fenómeno a invadir-te as veias e o cérebro, tão frágil como o álcool, tão depotente. Desculpa. E liso como o álcool. Não consigo continuar. Peço desculpa. Pronto, muito bem, sim, senhor. A mensagem passou e muito obrigado, Joaquim, está bem? Foi uma, como sempre, belíssima homenagem a uma grande poetisa, que eu sei que era amiga e tinha essa particularidade de ser uma pessoa muito especial. Muito obrigado, está bem? Pela disponibilidade. Boas festas a todos, peço desculpa, boas festas a todos. Mas o resto do poema está disponível, mas eu Muito é que já bem. não consegui lá chegar. Boas festas a todos. Muito obrigado pela atenção, foi um prazer, está bem? Denise, a nossa amiga Denise, que muito tem feito pelo estudo da marca Portugal, não é? Também nos vai ler um poema, não sobre a marca Portugal, mas sobre o Natal, não é? Portanto, não é, Denise? Desta vez não é sobre a marca Portugal. Muito obrigada, Jaime, por este momento de partilha convosco, e antes de mais, um Natal feliz, e que 2023, por melhor que seja, por melhor que comece,
que acabe muitíssimo melhor ainda. É o meu desejo sincero para todos vós. Eu vou ler-vos um poema que é a Balada de Neve, é um clássico, que é um poema que me lembra a minha infância. E eu parava sempre a meio do poema, porque não gostava da parte que hoje, pela primeira vez na minha vida, vou ler convosco o poema até ao fim. Muito bem. E quem me conhece do nosso grupo mais chegado vai perceber o porquê de eu ler o poema até ao fim. Mas no final deixo esta mensagem de esperança, que repito, que o 2023 acabe muitíssimo melhor do que aquilo que vai começar. Então, batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente, e a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há pouco chinho, nem uma agulha bolia, na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se sente, não é chuva, nem é gente, nem é vento, com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu. Branca e leve, branca e fria. Há quanto tempo a não via! E que saudades, Deus meu! E eu parava aqui. Hoje vou continuar. Olho-a através da vidraça. Pôs tudo da cor do linho. Passa gente, e quando passa, os passos imprime e traça na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança e noto, por entre os mais, os traços miniatoriais de uns pezitos de criança. E descalcinhos, doridos, a neve deixa ainda vê-los. Primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los. Que quem já é pecador sofra tormentos, enfim, mas as crianças, Senhor, por que lhes dás tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação, entra em mim, fica em mim presa, cai neve na natureza e cai no meu coração. Obrigada. Muito bem, Danice, sim, senhor. Uma belíssima mensagem, sim, senhor. Parabéns. Jorge Gomes, também um habitué das nossas conversas e das temáticas queixas. Muito bem, muito boa noite. Já é de noite aqui, pelo menos onde eu estou. Belíssimos poemas e eu eu escolhi um de Vinícius de Moraes. Muito bem. Dedicado à amizade. E isto porque é uma altura de família, de estar com a família, mas também é uma altura em que todos ligamos aos amigos, todos estamos com amigos, e portanto o Natal não é só uma altura de família, também é uma altura para estar com os amigos. E a propósito, Aristóteles dizia que havia 3 níveis de amizade. O primeiro nível, um nível mais superficial, o nível mais de utilidade. Há um interesse mútuo, mas ainda assim há sempre algum respeito, alguma confiança. O segundo nível de Aristóteles, de amizade, é a amizade por prazer. Tiramos prazer, contentamento por estar junto a pessoas que são nossas amigas. E o terceiro nível, o nível mais profundo, é o nível da virtude, e é o nível que perdura. E precisamente são esta semana e na semana que vem, é aquela semana que nós, digamos, às pessoas que nos são próximas. Aliás, hoje já tive um desses telefonemas. E, portanto, o poema o soneto do amigo, de Vinícius de Moraes, reza assim. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado e, como sempre, singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Muito boas festas para todos, e em 2023 cá estaremos. Muito obrigado, e umas boas festas também para todos.
e para ti em particular. Judite, de Aveiro, a Veneza portuguesa, né? Portanto, cidade que nos traz sempre muita emoção. Um poema também, não é? Um poema também, vamos ver se eu consigo, estas não são muitas as minhas andanças, portanto vamos ver se eu consigo fazer isto com alguma justiça. Eu escolhi um dos autores mais importantes do século XX, um português, Miguel Torga. Escolhi-o porque é uma mensagem de esperança. O poema chama-se História Antiga e ele remeteu-me para uma história que não é assim tão antiga, e também é a razão porque eu escolhi. Então, uma história antiga de Miguel Torga. Era uma vez, lá na Judeia, um rei, bicho feio de resto, uma cara de burro sem cabresto e duas grandes tranças. A gente olhava, reparava e via que naquela figura não havia olhos de quem gosta de crianças. E, na verdade, assim acontecia, porque um dia o malvado, só por ter o poder de quem é rei, por não ter coração, sem mais nem menos, mandou matar quantos eram pequenos nas cidades e aldeias da nação. Mas, por um acaso ou milagre, aconteceu que um burrinho pela areia fora fugiu daquelas mãos de sangue, um pequenito, que o vivo sol da vida acarinhou. E bastou esse palmo de sonho para encher este mundo de alegria, para crescer, ser Deus e meter no inferno o tal das tranças, só porque ele não gostava de crianças. Feliz Natal para todos. Muito obrigada, Judite. Sim, senhor. Passo agora ao Filipe, que também tem estado connosco aqui nas sessões e é um ilustre amigo do Brasil. Começamos com o Brasil, temos agora também uma nova voz do Brasil. Filipe, por favor. Primeiro, eu gostava de desejar um ótimo Natal a todos, um excelente Ano Novo e agradecer ao professor Jaime pela oportunidade de estar aqui e partilhar de tantas experiências tão importantes. Quando o Jaime pediu para ler um poema, eu li alguns na internet e eu não achei um que representasse aquele sentimento que eu estava no momento, de alguém vindo do extremo sul do Brasil, e então decidi ter a ousadia de escrever um pequeno poema para ler aqui para vocês. Se chama O Natal do Imigrante Brasileiro. Faz calor no Brasil, e eu aqui a passar frio. Uma imensidão de desafios se apresenta para aquele que com pouco não se contenta. E a cada dia que passa, a saudade só aumenta. Pelo menos, hoje em dia existe o Zoom. Caso contrário, estaria afundado no rumo. Mas o importante é não desistir, pois conquistar o velho mundo eu hei de conseguir. Muita gente nova eu já conheci em Portugal, e é com eles que vou passar o Natal. Faremos uma ceia gigante, para lembrarmos que o amigo é importante. Afinal, é ele que nos ajuda a superar a vontade de voltar. E o que tiramos dessa experiência? Aquilo que um antigo português já nos alertava com muita sapiência. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Muito bem, sim senhor. Terminamos em beleza e, portanto, desejo um Feliz Natal e umas felizes festas a todos. Cá estaremos no próximo ano para continuar festas felizes. As nossas atividades e espero que passem todos. Muito obrigado a todos, está bem? Obrigado a todos. Natal a todos. Um abraço para todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Jaime. Obrigado. Bom ano. Obrigado.